começar, né? Embora. Eu estou ainda sem voz desde semana passada, mas aí, o microfone vai ajudar, né? Eu acho que tem esse trecho também, só para a gente pontuar também, que é importante, né? São algumas passagens que também estão no livro Antologia Mediúnica do Natal. São várias passagens só sobre o Natal. São vários espíritos, é uma antologia, obviamente. São vários espíritos. E que vão trazendo diversas mensagens, das quais, se vocês selecionarem qualquer uma delas na sua noite de Natal, no dia 24, não vai ser ruim para começar. Né? Abram esse livro aleatoriamente e selecionem qualquer uma delas. Eu selecionei uma para a gente começar o pontapé inicial, que é a prece do Natal. Eu até estava, coincidentemente, quer dizer, nada é coincidência, né? Eu tenho uma palestra no dia 24 de dezembro, e às 7 da noite, horário do Brasil, lá do Brasil, né? Então eu estava estudando a antologia mediúnica do Natal, enquanto a Marisa me passou esses detalhes aqui para a gente falar. Né? Nada é à toa. Semana passada eu comecei falando sobre Jesus, do ponto de vista histórico e dos evangelhos, mas agora o enfoque principal é a gente traçar na mensagem. Né? E nessa mensagem prece do Natal, Emmanuel faz um comparativo que eu acho muito interessante. Né? Hoje nós estamos vivendo isso, quando ele escreveu isso, naquele tempo, né? e não é diferente do dia de hoje, nós estamos vivendo praticamente o auge da civilização. Em nenhum momento da nossa história nesse planeta nós chegamos mais longe em tecnologia, em conhecimento, em distância, em proximidade, e ainda assim continuamos longe do nosso próximo, longe de Jesus. Nós temos a tecnologia para identificar galáxias. Eu estou fazendo um paralelo com o que ele escreveu, né? Nós temos tecnologia para identificar galáxias. Quando Chico começou essa jornada, nem se falava em galáxias. Tá? Não se falava nem na nossa galáxia. Era uma coisa que a gente achava que era fisicamente estática. Até o período de Einstein achava que o céu era estático. Então, a gente hoje, em 100 anos, consegue identificar bilhões de galáxias com tecnologia não para mandar o homem para fora, porque isso é besteira, mas a gente não tem massa biológica para chegar em Marte. Se chegar, pode ficar por lá, porque não vai precisar voltar, porque vai ficar doente demais para voltar. Então, mas a gente chegou nesse nível de distância, de capacidade de enviar, e a gente não consegue sair de casa para ajudar o nosso próximo. Esse é o Natal que o Emmanuel está colocando. A gente não está preocupado com o que o nosso vizinho está passando, com a dificuldade do nosso vizinho. A gente não está preocupado, muitas vezes, a gente chegou no auge de toda a tecnologia e estamos preocupados com o nosso egoísmo. Quando o Natal é um convite, e aí esse acho que é o grande mérito de se falar em Natal, de bater em Natal, embora todos saibam que é uma data simbólica, que Jesus não nasceu no dia 25, quem não sabe, eu falei semana passada, expliquei todos os detalhes, o porquê que ele não nasceu no dia 25, mas o fato é que hoje nós estamos falando e o mundo está passando por duas guerras, e talvez o início de talvez outra, e uma delas até aprovada por uma das igrejas, a Igreja Ortodoxa Russa. Quer dizer, se não existe isso, não é a distância absoluta do que veio pregar Cristo, não sei o que é. Cristo jamais, quer dizer, não é uma condenação àquela igreja, mas, e nem a nenhuma delas, porque nós todos já participamos de várias escolas religiosas e provavelmente nós aprovamos muitas das guerras que tiveram no passado. Né? Mas o fato é, e esse Natal que nós estamos, de fato, relembrando, esse nascimento de Jesus em nossos corações, de maneira simbólica,
na manjedoura, com toda aquela pompa que aparece, que Lucas nos traz de uma maneira linda. Né? Onde ele está? Com tudo isso, com todos esses avanços que nós temos que aproveitar esse momento de Natal para fazer uma reflexão realmente profunda do que é o significado do Natal, do que é o significado de Jesus e quais foram as mensagens profundas trazidas pelo Mestre num processo evolutivo sério, um processo evolutivo real de caminhada. E porque, às vezes, até o próprio significado do Natal do dia 25 virou só presente. Que é uma coisa absurda, porque antigamente estava presente no dia 6, lembra? A gente estava presente no dia 6, dia de Reis, né? Que era, teoricamente, quando os Reis Magos chegou lá e deu aos 3 presentes. Agora a gente está presente no dia 25, o objetivo reunir para dar presente, não que seja um demérito, acho que é importante, o presente ele reflete um amor, um carinho, uma dedicação às pessoas que a gente ama, mas só isso? É só esse o significado? Né? Ou o presente que nós temos que dar em Cristo é aquele presente dos outros 364 dias, né? E é pensar em Cristo nesses outros dias, é comemorar e celebrar o Natal nesses outros dias. Né? Acho que eu já comecei muito profundo, né? Vai lá. Não, é ter essa compreensão, né, Ayrton, de que a mensagem que Jesus veio trazer é uma mensagem de crescimento, de impulso, de mudanças, de força, de fé, é toda uma renovação que todos os anos a gente fala delas, né? Aliás, não todos os anos, só no final do ano. A gente, nos nossos estudos, em todos os estudos, a gente fala dessa mensagem que Jesus veio trazer, naquele pouco tempo que ele pregou entre nós, e que perpetua até hoje na nossa memória, por isso que a gente lembra tanto disso. Por isso que a gente sabe intimamente que é bom ser bom, a gente ainda não consegue ser plenamente. Mas todas as vezes que a gente consegue, parece que uma coisinha boa diz, puxa, lavei a alma hoje, fiz tal coisa, tive tal pensamento, tive tal atitude, dei tal resposta, ao invés de dar outra resposta desagradável. Né? A gente vai sentindo, a gente já sente o bem que o bem nos faz, mas ainda não conseguimos, assim, completar o círculo, né, para que a coisa gire dentro do nosso coração de uma forma mesmo assim, automática, para virar um motor, para virar a força que Jesus tinha, que teve entre nós, nos deixando assim, claro, esse movimento do homem perfeito, né? O que o homem perfeito faz? Ele tem medo de morrer? Não. Ele tem medo de deitar a cabeça na pedra ao invés de num colchão muito... Não. Nada disso ele tinha durante a peregrinação dele, porque primeiro ele já sabia que ia ser rápido, e logo a gente ia se zangar com a presença dele ali, querendo curar a gente das mazelas, a gente queria continuar péssimo, né? Mas não tinha jeito, como somos criaturas divinas e o divino é em nós, né? Desde que estávamos lá como larvinhas lá passeando, o divino já era em nós, né? A proposta de Deus já estava em nós. Então não tinha jeito. Ele sabia que a gente podia logo crucificá-lo, como fizemos, mas que não tinha como a gente correr mais da mensagem impactada no nosso cerne espiritual. Então, aquilo ia frutificar, ia florescer. Quando só Deus sabe, imagine, estamos até hoje falando disso. E até hoje, no Natal, a gente se sensibiliza, como a Ayrton disse, né? Tem coisas que nos tocam, tem coisas que a gente tem vontade de fazer,
Ronaldo estava comentando aqui, a gente recebeu do pessoal lá de Miami o pedido para fazer a coletânea dos cookies, né, para as crianças. E aí, logo 2 dias depois, a Mary me disse, Marisa, será que não dava para encaixar também os brinquedos? Eu fui olhar agora, só tem 6 bonecas. É um mínimo de 80 crianças. Será que a gente consegue? Aí eu disse, ai meu Deus, deve falar com o Ronaldo, que é o chefe da coisa, né? Aí o Ronaldo disse, poxa, nunca dá certo misturar campanha. Aí eu disse, mas é Natal, quem sabe o pessoal se empolga, né? Nem se importa, porque Natal já deixa a gente meio molinho. Aí, vamos fazer. Menino, aí ele hoje estava dizendo que foi uma coisa de louco. Para parar de comprar brinquedo, porque já ia ultrapassar, a gente ia ter que procurar mais lugares para poder distribuir. Quer dizer, em poucos dias, tudo deu certo, não doeu, não teve ninguém, não vi uma pessoa se queixando assim, poxa, mas vocês agora inventaram duas, porque às vezes as pessoas pontuam a gente assim, né, bicho, estamos demais, pedindo demais. Mas todo mundo estava alegre e ainda hoje liga perguntando, ainda pode, eu posso ainda levar coisas para doar? Quer dizer, é o mês, viu? A gente já sabe então, Ronaldo, viu? Chegou dezembro, vamos pipocar. Todas as campanhas, porque ajuda as pessoas. Então, são os momentos, né, que mexem com a gente, como acontece no mês de dezembro, mas que a gente tem que aprender a estender isso, né, para outros momentos. Às vezes, até as palestras que lidam com o Evangelho, às vezes a pessoa diz assim, vou lá de novo ouvir sobre o Evangelho durante o ano. Mas se for em dezembro, o pessoal vem com vontade. Ainda traz as sobrinhas, né? Hoje é aniversário do Walter, viu, gente? Então, parabéns. Chegou a hora de apagar o Mas essas campanhas, então, agora são todas em dezembro, né? Todas ao mesmo tempo, em dezembro. A gente já está bem mais com esse espírito de... E só para a gente se situar aqui um pouquinho mais, esse estudo que a gente comentou de Lucas é um versículo que diz que as legiões, no momento do nascimento de Jesus, as legiões, né, de espíritos, eles mandaram essa mensagem de glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então, assim, esse resumo de todo o trabalho do Cristo, né, de toda a plataforma do Cristo, que em nenhum momento houve violência. E o bonito que eu penso assim é que tudo que Jesus espera de nós, não é? Porque ele espera porque ele já vê que nós somos, ou a gente né? Nós levamos tempo na evolução, mas o tempo é para a gente, né? Ele já está acima do nosso tempo, então acho que ele já vê o ser humano que nós somos. E então, quando a gente pensa assim nessa mensagem, eu fiquei pensando que ele nascer num momento, né, em que não tinha lugar para os pais dele ficarem, não era, não tinha hospital, não tinha um hotel, não tinha um quarto, né? Então você vai lá para a estrebaria porque assim, é o melhor que eu posso te oferecer, mas é o pior que eu tenho, né? E você florescer no pior que você tiver, né?
Se isso não é confiar em Deus, é o quê? Né? Se não é dar glória a Deus nesse momento, a gente vai dar glória quando? Porque quando tá tudo bom, tá fácil, né? Tá tão fácil que a gente nem lembra de Deus. Agora, quando a coisa aperta, quando o sapato aperta o calo, é que a gente, pelo amor de Deus, resolve aí meu problema. Então, acho que um ponto é isso que eu fiquei pensando. Segundo, essa paz que a gente ainda não tem, porque a guerra ainda está em nós, os conflitos estão em nós. E uma coisa que Joana de Ângeles diz administra seus conflitos. É um dos primeiros passos para aquisição de consciência que ela fala, administra seus conflitos. Eu estou até hoje nesse administra seus conflitos. São 10, viu, gente? Não consegui sair do primeiro, porque são tantos. E realmente, né, a gente administrar cada um deles é complicado. Mas sem a gente administrar os nossos conflitos, não vai ter paz. A paz não vai vir de fora para dentro, não vai vir do céu para nós, nem foi essa, não é que Jesus trouxe a paz para a gente. Não é? Ele nos deu a nossa paz para aquele momento ali experimentarmos uma elevação para a gente perceber, olha como é bom. Né? Agora, o trabalho de conquista dessa paz é de cada um de nós. E essa fraternidade, essa boa vontade entre nós, né? Porque ele não está aqui hoje pegando no nosso pé, dizendo por que você ainda não conquistou tudo isso que você falou, que você fala tanto, né? Senta aí na frente, fala um montão de coisa e vai fazer o que é. Na hora que chega em casa, né? O marido que sabe. Então, a gente fala o que mais precisa aprender, né? Os ouvidos mais próximos da boca que falam são os que mais precisam aprender. Mas quando o Emmanuel fala assim que o Cristo ali na manjedoura representava o Pai na Terra, eu fiquei pensando assim, o Pai na Terra, né? Esse Deus que dá tudo, dá a vida, dá tudo que a gente precisa para sobreviver, mas que eu não tenho nem ideia quem é. É o Criador. Mas e daí, né? Entendo o que disso? E ele diz que o cristão no mundo é o Cristo dentro da vida. Então, quer dizer, eu como cristã, o que eu estou fazendo, né, de bom, realmente de bom, que está servindo para alguém, que não seja somente eu, e que esteja no caminho dele, né, seguindo os passos dele, porque os passos são para cima, né? Não diz a música ali, caminhou a montanha para cima, não é? E cada um que escala montanha de verdade aqui sabe o quanto é duro, né? Bicicleta na subida, caminhar na subida, tem hora que não tem caminho mais, você vai ter que se agarrar nas entrâncias ali das pedras e se aguentar ali com os dedinhos. E não tem mais nada, e você vai sair dessa. Vai conseguir chegar no topo da montanha com certeza. Então, mas nesse momento em que a gente está vivendo o duro, o desespero, a dor, a perda, tem que ter muita confiança. Não, é que você selecionou, a gente não combina as coisas antes, né? E aí cada um vai selecionando os trechos que a gente gosta, né? Mas a espiritualidade sempre vai operando assim, né? A gente acha que a gente tem uma certa liberdade, mas a gente não tem muito, não. E a Lina selecionou um trecho que eu gosto muito, né? Que é esse trecho em que os anjos, né, cantaram esse louvor, né? Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Para quem não lembra, da semana passada, ou para quem não lembra do Evangelho de Lucas, é uma passagem linda, né? Porque Lucas vai descrevendo, primeiro aparece o anjo Gabriel. O anjo Gabriel todo mundo conhece, né? Aquele safado, né? Que aparece o tempo todo na Bíblia lá e engravida Isabel, depois engravida Maria, né? Em nome de Deus. E aí ele aparece para anunciar a chegada do mestre, né?
E eu faço um paralelo com o que Emmanuel nos conta lá em A Caminho da Luz, né? Que Cristo, esse espírito que a gente conhece como Jesus, né? Jesus é essa encarnação dele, né? Qual era o nome dele nas outras encarnações, eu não sei, mas esse que a gente conhece como Jesus e que a gente dá o título de Cristo, né? Cristo é um título que significa o governador planetário, o governador do orbe, né? Que é um Messias também, é uma outra escola religiosa que dá o mesmo título para a nossa linguagem humana, tá? Emmanuel chama de co-criadores em plano maior. São alguns espíritos que chegaram no topo da cadeia do processo evolutivo dos espíritos puros e que estão co-criando com Deus. Só para a gente ter uma ideia de Jesus, né? A gente já falou semana passada, mas só para a gente lembrar. E Emmanuel nos lembra que esses espíritos do sistema, no nosso sistema, eles só se reuniram 2 vezes na Terra, próximo da Terra. A primeira vez há 4,5 bilhões de anos, quando houve a formação do planeta Terra. Jesus recebeu a incumbência de cuidar desse planeta e formar esse planeta. E na segunda vez, quando do nascimento de Jesus foi tomado essa decisão de Jesus vir ao planeta, encarnar e trazer a mensagem de luz, né? Porque é o grande processo de impulsionamento da humanidade, é a vinda de Jesus e os seus ensinamentos. Vários outros espíritos de elevada categoria já encarnaram no planeta para nos trazer conhecimentos. Muitos são conhecidos como ministros de Jesus. Aliás, isso está bem claro lá numa entrevista em que o Chico deu para a revista da Boa Vontade. Se cita, inclusive, alguns ministros, Zoroastro, Sócrates. Então, que vieram com missões especiais, obviamente, trazidas para nos trazer conhecimento. Mas o Cristo, né, o Jesus, esse governador do orbe, vem aproximadamente 2.000 anos atrás, né, 2023 anos atrás, com mais 7, né, 2030, pelo calendário correto. Bom, ele vem e há uma leva de espíritos crísticos, segundo Emmanuel, ao redor do planeta Terra. Você imagina o que era a aura do planeta próximo naquele momento. E aí que Lucas vem e descreve que o anjo Gabriel aparece para os, primeiro ali, agricultores, pessoal que estava perto ali da manjedoura, pastores, né? E falou assim, olha, vão lá, vocês vão reconhecer. Ele começa a falar, vai lá, você vai reconhecer e vai ter uma luz em cima da manjedoura. E ele é o Messias, ele é o Cristo, o Messias, né, que da cultura judaica tinha muito claro, e todos eles ali eram hebreus e sabiam do que estava sendo dito. E aí que aparece essa leva de anjos, segundo Lucas, né, são esses espíritos. Imagina que estava todo o ministério de Jesus reunido naquele momento, provavelmente um ou outro desses espíritos crísticos acompanhando o final do encarne de Jesus, né? E aí eles aparecem cantando nessa imagem maravilhosa. Imagina o que deve ter sido aquele momento. Isso que eu fico, quando eu leio Lucas, eu fico imaginando o que deve ter sido aquele momento áureo, porque as pessoas, às vezes a gente tem que fazer comparativos com o que a gente conhece. As pessoas iam lá para Chico, né, quando chegavam em São Leopoldo, já começava a sentir, já começava a chorar, já começavam a perceber a presença de Chico, que é esse espírito muito avançado, né, que veio nos trazer várias mensagens dentro do espiritismo e do cristianismo, inclusive essa que a gente está trabalhando hoje. E Chico, segundo ele, perto de Jesus, tem palavras dele, assim, eu para Jesus estou como um verme,
Não é que ele se enquadrava como um cisco, ele falava, eu sou um verme perto de Jesus. Então vocês imaginam o que era esse momento do nascimento da manjedoura, a aura planetária, e naquele momento aqueles pastores recebendo tudo isso aí. Devia ser de outro mundo, né? De outro mundo. E aí, essa orbe de espíritos que estavam ali, eles estavam cantando isso. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. E segundo Emmanuel, isso é um resumo do cristianismo. Se a gente for considerar essa expressão, né, ele coloca nas palavras de Emmanuel, esses 3 enunciados, ela significa a plataforma do cristianismo inteiro. Então imagina, então a gente tem que entender o que é a profundidade, porque essa expressão é citada em vários outros momentos, né? E então, glória a Deus nas alturas é porque nós temos a convicção da necessidade de se cumprir o primeiro mandamento, que é o mandamento de amor, de amar a Deus, o resumo, né? Sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Para quem assistiu, não só na aula passada, mas outros momentos que a gente já trabalhou sobre esse assunto, você só ama a Deus quando você materializa esse amor no seu próximo. A quantidade de amor, de bem, de caridade que você faz ao seu próximo é proporcional ao quanto você ama a Deus. Amar a Deus, no significado cristão da palavra, não é você temer a Deus, ou você eu acreditar em Deus. Acreditar em Deus é fácil, o difícil é acreditar que Deus não existe. Porque isso aí é filosófico. É muito mais fácil você acreditar que Deus existe do que Deus não existe. Isso aí qualquer um consegue. O cara tem que fazer muito esforço para ser ateu. Porque quando você está com teu filho doente, quando você está com um parente que você ama doente, quando você é ateu, tem que fazer muito esforço, porque você tem que botar fé demais na medicina. Muita fé nos médicos que vão curar. Muita fé nos tratamentos médicos que dão errado. Tem um percentual de todo tratamento clínico que eu já li alguns na minha vida, todo tratamento clínico que eu já li, tem um percentual que não funciona em ninguém. Como tem um percentual que é placebo e funciona como se estivesse tomando remédio. Até tratamentos quimioterápicos. Então você tem que botar muita fé, e deve ser um negócio ruim, né? Porque eu me lembro quando a minha filha mais nova sofreu um acidente de moto, e eu fui para o hospital para acolhê-la, né, e tudo. Eu fico imaginando como deve ser difícil para um pai que é ateu. Porque a única coisa que me segurava naquele momento era a mão de Deus. Agora, isso não é acreditar, isso é acreditar. Isso é tranquilo. Acreditar que vai ser melhor, isso é fácil. Agora, ter fé em Deus, então, de glória a Deus nas alturas, amar a Deus é muito mais profundo do que isso. Amar a Deus é demonstrar materialmente esse amor através do amor ao próximo. Então esse é o primeiro ponto do cristianismo. Por isso que no Espiritismo é fora da caridade, não há salvação. Segundo ponto, que a Lina também trouxe, o Emmanuel trouxe, a Lina comentou, e eu também selecionei para comentar, é paz na terra. O significado de paz na terra, qual é a profundidade, o que Jesus veio nos trazer? Essa paz na terra. A fraternidade, como diz Emmanuel, que deve imperar perante todas as criaturas. Jesus foi o cara que mais demonstrou fraternidade, por isso que ele foi crucificado. Ele violou todas as leis da época. Imagina, ele não determinou que apedrejasse a mulher adúltera.
Isso já é uma coisa absurda, né? A lei estava dizendo que era para apedrejar. E aí ele vai lá e não apedreja. Ele andava com prostitutas e cobradores de impostos. Não que eles sejam a mesma coisa. Só dependendo do ano, às vezes a gente fica meio bravo, né? Mas pessoas que eram odiadas pela falsa moral do seu tempo. Jesus acolhia essas pessoas. Jesus diz que o céu fica mais feliz quando um pecador é salvo do que uma pessoa boa faz uma coisa boa. Então, Jesus veio revolucionar toda a legislação daquele tempo, pregando essa máxima da fraternidade, nos ensinando que nós não podemos ter nenhum tipo de preconceito, que nós não podemos tratar o nosso próximo achando que nós somos melhores que ele, que nós estamos aqui para servir o nosso próximo. Ele foi o maior servidor. Você imagina se precisa um espírito crístico vir aqui encarnar com aquele bando de gente que não tomava banho, aquela massa cebosa chupadora de sangue, né? Você imagina o que deve ser aquele espírito crístico? Isso é muita doação para vir aqui. Até hoje, se ele fosse encarnar, já ia sofrer. Hoje que a gente toma banho todo dia, pelo menos a maioria, né? Escova dente, né? Faz as coisas, né? Hoje que a gente ainda tá mais assim aciado e tal, tem McDonald's, né? Se tiver com fome. Imagina, Jesus tinha para estar com fome, ele tinha que ir lá pescar. Por isso que ele ficou amigo de pescador, ficou lá, porque ele gostava de comer, né? Então, mas hoje a gente tem toda a comunidade. Imagine o que deve ser para um espírito crístico vir hoje no planeta Terra. Já deve ser duro. Você imagina o que é essa renúncia? Era 2000 anos atrás, onde tudo era difícil. E a gente olha, Jesus saiu, a gente pega o Evangelho de Marcos, fala, Jesus saiu de Antioquia, aí foi para Jerusalém, aí foi para não sei. Pô, cada caminhada dessa era 100 quilômetros. Na sandália. Eu, às vezes, fico com preguiça de ir lá na Líbia. De carro. Pergunto se eu posso fazer de casa. Você imagina. Então, o fato é que Jesus veio nos mostrar, olha o que é essa fraternidade, olha o que é servir, olha o que é essa bandeira que Jesus veio nos trazer. E é esse o espelho que a gente tem que ter, né? E vou terminar, né? Ele fala assim, boa vontade para com os homens. Que a boa vontade para com os homens, segundo Emmanuel, o entendimento, é o serviço espontâneo. A gente tem que prestar o serviço aos outros, e aí essa continuidade do servir, não por obrigação, mas porque a gente sabe que é a necessidade e a nossa salvação. E no fundo tudo resume na mesma coisa, nós estamos aqui para fazer a caridade para o próximo. E essa é a lição de Jesus. Eu acho que o Natal, e aí vou para as minhas conclusões finais, o Natal tem que ser um momento profundo de reflexão do que nós estamos fazendo de verdade para com o nosso progresso. Porque o único caminho para garantirmos o nosso progresso, é a caridade para com o próximo. É o único caminho. Então, esse Natal, ou qualquer um dos Natal, qualquer dia, a gente tem que fazer uma reflexão profunda do que nós estamos fazendo para o nosso próximo, porque esse é o único caminho da salvação. E aí é o convite que eu acho que eu gostaria de fazer para vocês. Pensem sobre isso, porque o nosso progresso só depende disso. Como diria São Tomás de Aquino, se as pessoas soubessem o quão bom é fazer a caridade, o fariam por egoísmo.
É interessante, estava ouvindo assim, né? Vocês falarem, Lina falou também sobre essa coisa de organizar os conflitos, né? Administrar os conflitos. Porque o mal do homem é justamente as dores que vive, né, fruto da impaciência, da falta de fé, da falta de organização emocional, né? Então, quando Jesus veio e passou todas as pendengas que ele passou, ele não sentia as agonias que a gente sente, né? Não reclamar, porque senão ele nem completava a missão, era só reclamando, porque quando não estamos bem materialmente, emocionalmente, a gente se desorganiza todo. Nada está bom, né? Então, e a gente fica nessa busca pelo equilíbrio, pela paz, pela força de ter realmente alguma coisa que a gente valorize e que dê certo. Então, é justamente talvez o que Jesus veio dizer. Faça o outro, né? Faça caridade. Você quer ter paz? Faça o bem ao outro. Ah, mas eu estou com raiva. Vá com raiva. Quanto mais eu acho que administrar conflitos é isso. Quanto mais você pratica o bem, mais os conflitos vão tomando outra postura, porque aí deixa de ser conflito. Que bem-estar que eu estou sentindo, como o Ronaldo disse. Puxa, como foi bom a gente ter arriscado fazer 2 campanhas num mês só, né? Quer dizer, se não tivesse arriscado, não teria essa sensação de dever cumprido, de paz, de satisfação por ter promovido alguma coisa boa para tanta gente, para tantas crianças. Então, o que vai organizar o que está dentro é o que você está fazendo fora. Não é uma coisa que você vai, vou deitar ali, meditar, ficar, sabe? Ou então vou ficar olhando o mar, vou ficar rezando o tempo todo para mim, meu Deus, esses espíritos que não me ajudam. Não é uma coisa que vai vir de fora, vai vir de dentro de você. Um outro movimento de dizer, puxa vida, se eu não me tornar uma pessoa de boa vontade, eu não vou para lugar nenhum. Vou ficar vidas e vidas, encarnações e encarnações, só reclamando. E deixo, às vezes, de usufruir do bem que eu podia adquirir numa encarnação. Mesmo que fosse para desencarnar cedo, olha, você vai passar lá um pouquinho de tempo. Faça, que você vai sair com mais proveito do que um que levou 100 anos. Olha, você agora vai levar 100 anos, então trate de ver para usufruir e fortalecer a vida, a sua vida nesses 100 anos. Então, a gente não para pensar assim das maneiras que a gente tem de fazer o movimento da paz interna, da organização emocional, tudo interno. A gente não olha para fora. A gente não olha no olho dos outros. A gente não ouve a notícia do outro. A fala que o outro está fazendo. Fulano só vive se queixando. A gente queixa-se da queixa do outro, né? Então, quando a gente parar um pouquinho e fizer esse movimento para fora, a gente vai começar a encontrar pessoas e aprender com elas, porque não é só porque eu vou ser bonzinho para as pessoas, não. É aprender com os outros a se tornar um pouco melhor para si mesmo. Não é para o mundo, não é para virar amanhã um ser como, não digo Jesus, né? Mas uma Madre Teresa dessa, né? Essas figuras maravilhosas que numa encarnação foram assim rapidinho, num tempo em que a mulher era nada. Freira, então, Ave Maria, né? E mostraram assim a grandeza da mulher, a força da mulher num momento difícil para ela, quanto mais ela, freira. Então, eu acho que nós podemos aproveitar este ano e realizar um bocado de coisa na nossa mente e dizer, rapaz, esse ano que vem vai ser diferente. Vou fazer diferente, né? Quiçá. Deus queira. Então, só para as minhas considerações finais aqui, eu estava ouvindo o Ayrton falar assim, imagina chegar 2000 anos atrás, eu na minha cabeça nem celular tinha, né? Hoje já temos, mas
Eu acho que isso também, para a gente lembrar, uma coisa que Emmanuel nos traz aqui, que jamais Jesus desceria, né, daquela legião, daquele grupo de anjos ali para cá, entre nós, se ele não acreditasse que a coisa ia dar certo, não é verdade? Porque se já soubesse que degringolou, deixa lá, né, a nau perdida, mas não, ele tinha certeza, né? A fatalidade de sermos bons é como o Perto disse, vai ser bom, mas não quero, vai ser. Tem jeito. Não tem saída. Né? Leve o tempo que for. Agora, imagina assim, você está nessa escalada, não é? A gente tem essa mistura de bom ou mal, onde a gente está bonzinho, outro dia a gente já caiu, enfiou o pé na jaca de novo, como diz o Eric, e ele está ali, não é? Já vendo esse bom que nós somos, e pode demorar infinidade. Pode demorar o tempo que a gente quiser. Não é? Esse investimento que ele está fazendo em nós, para nossa recuperação, para nossa transformação, não tem assim data marcada para dar certo. Não é? Então, ele não tem essa ansiedade de falar, puxa, Lina, não deu certo esse ano. Caramba, tinha investi tanto, tinha tanta esperança que a coisa fosse acontecer, não aconteceu. Não tem isso com Jesus. Jesus em relação a nós. Não é? Então, acho que também ficar um pouco desse otimismo que ele deixou para a gente. Porque às vezes a gente pensa assim, ai, não dei certo. Caramba, fiz a mesma coisa de errado de novo. Né? Pisei na jaca de novo. E vai pisar de novo ano que vem, vai pisar de novo em 2030. Porque nós somos assim, não é? A gente vai e volta. Até gravar que realmente não é por ali, a gente já está aqui há muitos séculos. Não vai ser uma coisa que a gente vai conseguir virar assim de uma hora para outra. Mas para a gente não perder a paciência conosco. Para a gente não perder o otimismo conosco. E outra coisa que Emmanuel fala, assim, que só para eu terminar aqui, que ele fala que se a gente está disposto, né, a servir, como o Ayrton falou, que esse serviço pelo outro, essa caridade pelo outro, que é estar no lugar do outro, ter a tolerância, ter a indulgência, usar do nosso perdão para com o outro, considerando o crédito moral, o crédito moral, que essa atitude de Jesus de chegar até aqui, nos mostrar como fazer, deixou conosco. Agora, uma coisa que Emmanuel fala é crédito. Não é que a gente teve que fazer por merecer. Não é verdade? Está lá o nosso crédito. Alguém assinou pela gente, falar assim, essa aqui ela vai reencarnar de novo, e eu estou aqui para... Nem que eu tenho que empurrar, puxar, vai dar certo uma hora. Não é? Ninguém está aqui ao léu, ninguém está aqui sozinho. Ninguém está aqui abandonado, por pior que seja a situação, por pior que pareça. Então, nós temos esse crédito com ele. Né? E conforme a gente vai crescendo e vai evoluindo, o que a gente consegue com isso? Se a gente conseguir distribuir um pouquinho, né, desse que a gente recebe em jorro constantemente, já estamos ali no caminho. Né? Estamos no caminho da evolução. E eu acho que não tem como a gente fugir disso, porque cedo ou tarde a gente vai ser mãe e vai ser pai. É ou não é? E aí você vai amar de uma forma que você... Um pouquinho mais do que a gente amou quando não foi pai nem mãe. Né? Ah, sim. Apesar de... Né? A gente vai aprender a amar essas criaturinhas... É sempre responsabilidade nossa, né? O Eric não falou? Vocês assistam lá a palestra do Eric de domingo. Ele falou lá. A hora que você se conhece, né? Começa a se autoconhecer realmente, com toda a sinceridade, com toda a honestidade, a gente vai ver que, puxa vida, meu nome está lá, não veio por engano. Né? O nome da gente estava lá. Então, era isso. Eu queria, assim, para terminar a minha parte, eu queria desejar a todos vocês, assim, um final de ano bem, bem, bem iluminado.
um Natal assim muito cheio de luz, de muito amor. Se as famílias estão longe, que vocês possam usar bastante o FaceTime aí, né? Se tiver alguém assim que está difícil de conversar, seja porque já se foi, seja porque estamos aí com dificuldades, que a gente possa abrir os nossos corações, assim, desejar para eles que todos eles estejam bem, fazer a nossa parte de tentar, né, tentar dialogar, ou pedir perdão, ou perdoar. E, assim, acho que eu deixo um abraço, assim, bem gostoso, bem apertado para todos vocês, que de coração a coração, assim, para a gente sentir as batidas, para sentirmos que estamos vivos, que a vida né? A vida é em abundância.